Voltei com Maquiando o Cliente. Gente, já falei da outra vez, vou falar de novo. O Maquiando o Cliente é uma mera conformidade, sei lá, pra falar. Na verdade, é uma modelo, uma amiga minha que eu chamei pra vir aqui fazer um vídeo, tá? Eu tô limpando com o lencinho umedecido. Aí logo em seguida eu já venho com o hidratante. Esse é o Hydra Blend da Daisy Peroso. Eu aplico ele nesses pontos e logo em seguida eu já venho fazendo essa massagenzinha, vamos dizer assim, já pra dar um agradinho, pra pessoa dar uma relaxadinha de leves e deixar a pele bem hidratada, bem pronta para receber a base. E não esquece da parte das olheiras, da região das olheiras, tem que hidratar essa região também, principalmente porque o corretivo, vários são secos, né? Eu gosto de deixar o primer o último antes de vir óleozinho, tipo blindagem, sabe? Eu deixo o primer como o penúltimo passo, porque daí todos os outros produtos eles já nivelam um pouco o rosto. Aí o primer já nivela o que faltou, sabe? Aí eu vim com a base, eu misturei a da Shein com a Shein na cor Shell com a F50 da Bruna Tavares. Elas são de acabamentos diferentes. A Shein ela é bem mate e a Bruna Tavares ela é bem líquida, hidratante. Mas casou bem até a mistura das duas e no final das contas a base acabou mais mate. Aí eu vim com o corretivo da Maquier, eu apliquei ele, peguei diretamente com a esponjinha e aplico ele direto no rosto. Eu não gosto muito, eu preciso parar de fazer isso, preciso achar um meio de substituir, porque eu sinto que os acabamentos das minhas olheiras em geral, ele é meio pesado e eu quero dar uma leveza a mais. Ainda tô no caminho, gente, aguenta mais um pouco, não copia ainda não. Aí eu vim com o corretivo da Catarina Hill só pra dar uma leve iluminada a mais na pele, porque ela tá levemente mais escuro, no vídeo tá bem parecido, mas pessoalmente tá um pouco mais escuro. Aí só pra dar um upzinho a mais, sabe? Ficar um pouquinho mais igual. Vocês viram que é bem pouca quantidade, só pra acertar mesmo. Aí eu tô vindo com o contorno da Francine Eu, que eu praticamente nunca usei muito pouco ainda. E eu tô querendo aprender a usar ele melhor, porque a primeira vez que eu usei ele descarregou muito, nessa segunda vez eu já achei que eu consegui lidar melhor e assim vamos indo. Na Dani eu faço o contorninho desse jeito, eu passo nessa região aí, olha, bem agora que eu passei, porque é um pouquinho mais quadradinho e aí eu gosto de dar uma leve ovalada, vamos dizer assim. Eu normalmente sempre uso o pincel do blush para aplicar contorno e vice-versa. E vocês podem ver que o blush eu aplico ele bem tipo leve, sabe? O pincel mal encostando na pele direito, um movimento super difuso para trazer essa leveza pro blush e ele não ficar marcado. Aí eu vim com a paletinha da Fran de iluminador também e apliquei a cor rosada, porque ela tem esse subtom um pouco mais frio aí, combina mais. E eu fiquei chateada porque não deu pra ver direito, mas não por conta do produto, mas porque o salão é muito iluminado, então não tem luz pra dar um foco, sabe? Aí eu venho corrigindo as sobrancelhas, eu usei a pastinha da Catarina Hill. Eu preciso comprar mais um tom de corrigir sobrancelha, porque os dois, tanto esse mais escuro que eu peguei agora, ele ainda é um pouco quente. Por exemplo, pra mim e pra Dani, que tem um subtom bem frio, ele não casa muito. Mas é isso aí, eu aplico com pincel chanfrado e é nóis. E aí eu venho com esse produtinho pra sobrancelha, ele é da Dylos, é um gel, ele é incolor, só pra dar uma ajeitada nos fios, mas eu ainda deixo eles levemente despenteadinhos, só pra dar essa naturalidade pra sobrancelha, um pouquinho de naturalidade a mais, pra a sobrancelha não ficar chapada. Aí vamos para os olhos. Eu tiro primeiro o vinquinho que fica, porque sempre fica um vinquinho por conta de ter base, corretivo e afins na pálpebra. Peguei a cor mais clara, fria, da paleta da Mari Saad. Ela é a do canto esquerdo para baixo. E aí eu aplico, sempre eu falo, é um formato tipo meio retangulinho, sabe? No final, só para fazer a aplicação. Eu aplico, concentro bem para a cor ficar bem certa e aí só depois, no caso agora, eu esfumo quando eu já tenho a intensidade de cor que eu quero. Aí quando a gente esfuma a gente perde um pouco, aí eu aplico mais um pouco e assim a gente vai indo no jogo da make. Aí ó, conforme vocês estão vendo, eu dei aquela esfumada, senti que abaixou um pouco a pigmentação e aí a gente volta e pigmenta mais um pouquinho e volta a esfumar. Aí eu trago bem até o cantinho interno porque eu resolvi fazer uma pálpebra luz. Então, a pálpebra luz ela consiste no meinho livre e bem iluminado. Então, eu escureci os dois cantos, interno e externo, escureci côncavo, ó. E agora eu venho com uma sombra mais escura só na pontinha do olho mesmo, no canto exterior, na pontinha do canto exterior, e depois eu vou vir na pontinha do canto interno. Meu Deus!
A sombra que eu tô usando é a da Mari Saad também, e aí quando eu sinto que eu atinjo a pigmentação que eu quero, eu começo a fazer os movimentos circulares para esfumar e expandir essa sombra, tanto para cima quanto para os lados. E justamente porque depois eu vou fazer esse movimento de expandir, eu aplico a sombra um pouco mais concentrada, por isso eu faço o quadradinho, entendeu? Achei que ficou um pouquinho marcadinho, aí eu voltei com o primeiro pincel sem sombra e só fui tirando a marcação. Como é pálpebra luz, precisa escurecer também o canto interno. Então eu não escureço bem o cantinho da lágrima, tá? O cantinho da lágrima vem iluminador, vem qualquer coisa. É um pouquinho antes do cantinho da lágrima, um pouquinho mais pra dentro do olho, aí eu escureço essa região. Aí depois eu volto com outro pincelzinho pra dar uma esfumadinha e ficar tudo com um acabamento mais bonito, mais limpo. E aí você vai ter um olho mais ou menos desse jeito, mas calma lá que as coisas vão melhorar. Eu usei a sombra da Mari Saad, a sombra glitter, é a cor mais dourada, não lembro o nome. Aí eu aplico um pouquinho na minha mão, aí eu pego com um pincel de esfumar, eu aplico concentrado no centro do olho, que é onde a gente quer mais pigmentado, e aí o resto, quando o meu pincel já não tem mais tanto produto, aí sim eu começo a dar uma esfumada, meio que invadindo os lados, pra tudo se juntar, se esfumar e não ter nenhuma marcação. É super importante isso. E eu não sei onde foi parar meu BT Velvet, que eu uso pra fazer o delineado, e aí eu tive que fazer com uma sombra preta, essa daí mesmo, da paleta da Mari. Eu adoro usar uma paleta só nas maquiagens, gente. E aí eu fui fazendo uma marcação, tipo, carimbando o delineado por toda a extensão da raiz dos cílios, só pra dar um acabamento pra hora que os cílios postiços vier. E aí no finalzinho eu pego essa cor um pouquinho mais clarinha, dou uma esfumadinha com o pincel chanfrado mesmo. Eu subi um pouquinho demais, mas tudo bem. Aí essa mesma sombra eu aplico como se fosse um lápis de olho. Aí eu pego um pouco e aplico, pego um pouco, aplico e eu vou nessa até eu pigmentar o olho inteiro. E aqui temos outra parte importante, fazer a ligaçãozinha do final da linha d'água pretinha com o final do olho pretinho. Junta esses dois pra dar aquele acabamento, que senão fica um de cada jeito e fica estranho. Tem que ligar os dois, tá bom? E aí, quando você for usar sombra na linha d'água, você tem que avisar que ele fica um pouquinho ásperozinho, mas que é só piscar um pouco e aí já passa. Aí, né, a gente faz aquela sujeirinha básica, aí eu limpo com um pincel limpo esse daí eu acho que é de iluminador que eu tô usando, só pra tirar o excesso. Aí eu vim fazer a parte de baixo dos olhos, que eu não passei pó nem nada. Aí eu tiro esse excesso que fica vincado, né, eu tiro um pouquinho com o dedo e depois bato com a esponja. E logo em seguida vim com o pó Mineralize da MAC, só um tanto bom. E aí eu aplico na parte, só nessa região, assim, mais central do olho, só pra dar aquele acabamento nos olhos. Aí sabe aquela sombra que a gente usou em toda a parte de cima, aquela mais clarinha? Eu tô usando ela agora pra fazer um esfumado inferior. Eu tento manter ele bem rente à raiz dos cílios. Eu não consegui manter muito, mas eu tentei. Eu usei o pincel E21 da Ruby Rose, eu amo ele. E depois eu dou aquela limpada de novo pra deixar bem limpinho, bem certinho essa parte inferior dos olhos. Reforcei um pouco o blush, porque depois de toda essa pigmentação dos olhos, eu achei que ele deu uma sumida. Então eu reforcei ele e iluminador também. Mas, gente, mesma coisa, o salão é muito claro, gente. Não dá, eu não tava enxergando o iluminador direito, nem ao vivo e nem na câmera. Aí caprichei na raiz dos cílios inferiores com a máscara de cílios, dá um acabamento bem bonito. E eu fiz uma misturinha de batom, é o Samara da Bruna Tavares e um aleatório da Forever You, acho que é da Ruby Kisses. Ficou bem escuro, fiquei morrendo de medo da Dani não gostar, mas no fim das contas ela amou. E percebe-se que eu fiz uma cagadinha do lado esquerdo, aí eu venho com um corretivo Canelle da Maquier. Eu amo os corretivos da Maquier pra consertar batom, porque eles são meio secos, então a gente aplicar numa pele que tá seca, numa pele que tá selada, rola super. Aí eu tô usando o pincel chanfrado mesmo, ó, eu tiro o excessinho da mão, porque se a gente vir com muito produto, dá errado, tem que vir com pouco. Depois faz um bico aí. Deixei a Dani tímida lá atrás, mandando ela fazer um bico. Mas é isso, gente. A maquiagem é essa. Sempre pontuo coisas pra melhorar, porque eu acho que a gente tá em constante evolução. É isso, um beijo, até a próxima. Socorro!